Agradeço a ele todo dia porque apareceu a Band no meu caminho e foi lá e me tirou, né, da corja, da boca dos leões, digamos assim. Porque hoje tudo é suspeito, eu abomino esse negócio. O cara é pego em flagrante, roubando, matando, estuprando, traficando, mas ele tem que ser tratado, né, no politicamente correto como suspeito. É um vagabundo, safado, sem vergonha, canalha. Bom, eu tenho uma coisa que Léo Santana não tem. O quê? Uma barriga enorme. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Pode procurar lá que tem. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E aqui, como vocês podem ver, estamos de volta ao nosso querido Rocket Club. Gravamos episódios anteriores no Galeto do Marquês, nosso grande parceiro também, inclusive está aqui, ó, uma tabuinha com porquinho especial, com temperinho de limão e uma polentinha frita. Então, nosso grande parceiro, já aproveito o ensejo para agradecer. Estamos de volta aqui no Rocket Club, com um pouquinho mais pro ladinho, fizemos uma breve mudança de ângulo aqui para dar um afago aos olhos dos nossos espectadores, porque é sempre bom dar uma modificada, dar uma renovada, né? Dar uma revigorada. Estamos aqui com o nosso querido Alexandre Mota. Tudo bem, Mota? Tudo bem, Matheus? Tudo jóia? O pessoal aí do Olhos Papo. Segunda vez aqui com vocês. Segunda vez. Ou seja, deu certo a primeira, né? É verdade. Se o Mota tá aqui também, isso por conta dos outros parceiros que nós temos, como a nossa querida ATP Global. Nós temos uns equipamentos cada vez melhores aqui, gravando em 4K, com mais câmeras. Eu vejo aqui o Cabelo, nosso Anderson Cabelo, que faz a edição e a captação de vídeo, praticamente submerso atrás de todos esses equipamentos, graças a essa parceria com a ATP Global. Temos também na equipe o nosso querido Guilherme Biteco na produção, e eu sou o Matheus Beck, sigo aqui na apresentação desse projeto e sigo aqui acreditando nesse projeto, e para que ele continue, né, vivo e trazendo pessoas como o nosso querido Mota, eu preciso que você se inscreva no nosso canal, dê o like e ative as notificações para receber no seu celular, no seu computador, quando tem um vídeo novo. Isso é super importante porque o algoritmo entenda que o nosso conteúdo é relevante. E o Mota tá aqui, acabou de falar, já que já veio, né? Então é a segunda vez dele. E aqui eu digo que o Olhos Papo é como se fosse a nossa casa. Na nossa casa a gente recebe pessoas que a gente gosta e admira. E se essas pessoas retornam, é sinal também porque se sentiram à vontade aqui, não é, Mota? Com certeza. Estou muito feliz quando o Anderson Cabelo, né, que é um velho e querido amigo, me ligou, mandou uma mensagem, eu falei, para ontem, né, vamos lá. Espetáculo. E foi no dia 21 de outubro de 2021 que foi publicado. Aquela época nós estávamos bem no início do projeto, gravávamos no Haka, um grande bar aqui também de São Leopoldo, nosso querido amigo Dudu, que abriu as portas para que iniciássemos o projeto. E eu falo de 21 de outubro de 2021, estamos gravando esse episódio em fevereiro de 2023. Mota, à época, estava recém-chegando na TV Ubra, correto? Estava voltando ao meu querido Rio Grande do Sul, depois de 1 ano e 8 meses lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Exato. E o que mudou desse outubro de 2021 até agora, que estamos gravando? O pessoal pode estar assistindo isso aqui em 2025, 2026, mas estamos gravando em fevereiro de 23. O que mudou de lá para cá nesse pouquinho mais de um ano, Mota? Eu fiquei na Ubra TV durante 7, 8 meses, aí eu fiz a besteira de tentar uma pré-candidatura à Assembleia Legislativa e, graças a Deus, eu faço isso todo dia, agradeço a ele todo dia porque apareceu a Band no meu caminho e foi lá e me tirou, né, da corja, da boca dos leões, digamos assim. E eu tenho certeza que se continuasse na política, não estaria feliz como eu estou hoje, no programa Boa Tarde Rio Grande, de volta ao horário do almoço, né, onde eu fiz praticamente toda a minha carreira como apresentador aqui no Sul, e eu tô agora no Boa Tarde Rio Grande na Band RS. Certo. E tu falou que te filiou, da onde que surgiu essa ideia, essa possibilidade de te lançar, né, a deputado estadual? Da onde que veio? Veio alguém que te sugeriu? Algum partido te procurou? Um querido amigo chegou e colocou a sementinha. Um grande advogado criminalista, um cara inteligentíssimo, prefiro até não falar o nome dele, porque ele não tem culpa, né, claro, dessa minha experiência, digamos até traumática aí, como pré-candidato, mas ele colocou a sementinha e ele falou, por que não?
né? Você tem uma história de ajudar as pessoas, de defender a população, de lutar pelas coisas certas. Eu falei, será que chegou o momento aí de me dividir entre o homem da comunicação, do rádio, da televisão e um homem público aí na política? E de coração eu pensei que seria uma bela opção. Só que já durante a pré-candidatura, antes de oficializar a candidatura, eu tive algumas frustrações. Frustrações com pessoas do próprio partido político que eu me filiei, porque na política a palavra não vale absolutamente nada. A política é a arte diária de engolir sapos. É bem assim que a gente pode definir a política. Agora, o que eu mais me frustrei, Matheus, e o pessoal que está acompanhando agora o nosso podcast Olha os Papos, o que eu mais me frustrei foi com os eleitores, com as pessoas que eu visitei na época, porque eu não podia pedir voto, né? Época de pré-campanha você não pode pedir voto, você pode divulgar a sua pré-candidatura, mas você não pode chegar e falar, ó, vota em mim, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Primeiro porque eu já tinha colocado aqui na minha mente e como meta não prometer nada, mas deixar claro que eu ia lutar pelo bem comum, pelo povo do Rio Grande do Sul, fazendo ecoar a voz do povo, como eu sempre fiz na televisão, no rádio, ou seja, nesses quase 32 anos de carreira. E aí, quando eu comecei a visitar algumas pessoas, mesmo sem pedir voto, eu comecei a ouvir a seguinte frase: Mota, eu adoro você na televisão, acompanho o seu trabalho há quase 15 anos, mas eu voto em você se você me der isso. Ah, Mota, eu te amo, eu te adoro, gosto quando você dança, quando você jogava o sapato no ar, adoro você como profissional, como jornalista, radialista, mas se você conseguir um emprego para um filho meu, eu voto em você. E esse toma lá da cá, essa sujeira, foi me frustrando, e eu, durante ainda o período de pré-campanha, eu comecei digamos, a repensar se aquela... Porque eu já havia saído, né? Tem aquele período que você deixa a emissora para se dedicar exclusivamente à pré-campanha e depois à campanha. E aí eu já estava repensando se aquela mudança, né? De sair do ar e estar como pré-candidato, se havia sido uma opção positiva para mim e para minha família. E eu decidi, na verdade, eu não decidi nada. Conforme eu já falei, quem decidiu foi Deus, que colocou a Band no meu caminho. Um queridíssimo amigo, um grande colega, uma pessoa que trabalhou comigo na época da Record ainda, durante muitos anos, o Luiz Eduardo Rezende, ele assumiu a gerência de jornalismo da Band RS, e algumas semanas depois de assumir a gerência de jornalismo da Band RS, ele me ligou, eu como pré-candidato ainda, e foi tudo muito rápido, sabe, Matheus? Da primeira ligação do Rezende, a reunião com a nossa diretora-geral da Band RS, Lisiane Russo, e uma nova reunião com o Rezende, tudo muito rápido. Aí eu procurei o partido e disse que estava desistindo da pré-candidatura, porque na verdade eu acho que se Deus me deu uma nova chance de continuar vivo depois do que eu passei lá em julho de 2020, quando eu fiquei 18 dias internado, entubado, né, correndo um risco de vida terrível lá em Cuiabá, no Mato Grosso, em razão da Covid. Se Deus me deu essa nova oportunidade de vida, eu acho que essa nova oportunidade de vida não é para eu enveredar para a política, é para eu continuar na comunicação, lutando pelas pessoas do meu jeito e da forma com que eu luto há esses quase 32 anos. Na TV Ubra, nesse período que tu te lança, ou que inicia um processo de entrada na política, tu pede demissão ou há uma forma de tu te afastar com uma possibilidade de retorno? Não, foi feito um acordo e um afastamento temporário. Eu saí no penúltimo dia do mês de junho, penúltimo ou antepenúltimo dia do mês de junho, e voltaria na segunda-feira após primeiro turno das eleições. Só que não deu tempo nem de oficializar a campanha, né? Ainda como pré-candidato, eu recebi o convite da Band
E aí, tudo muito rápido, eu acabei mudando de emissora e estou muito feliz mesmo. Sempre quando a gente conversou, todo mundo conhece o Mota, né, no Rio Grande do Sul também, e por conta disso, desses teus holofotes aqui, teu trabalho na Record, tu acaba indo, né, para outros estados, teve um trabalho reconhecido, retornou para a TV Ubra, né, conversou conosco em 2021 falando sobre isso, e sob um guarda-chuva de um jornalismo policial, né, de uma abordagem que às vezes é mais enfática, às vezes é mais combativa, contundente, às vezes mais bem-humorada, dependendo da pauta, né? Tendo esse jogo de cintura, né? Para dar uma quebrada de ferro e fogo não dá, não. E se a gente fala e cita todas essas questões que envolvem esse tipo de jornalismo, não tem como não lembrar de um cara que eu considero, assim, talvez no senso comum, como o mais reconhecido por esse trabalho, que é o Datena. Sim. E tu hoje trabalha na mesma emissora que o Datena, né? Que é uma emissora que que sempre teve essa identificação. Como que é esse retorno, esse teu trabalho ali, e como que é a figura do Datena para ti, até lá no teu princípio, quando tu tá constituindo, né, esse teu posicionamento, essa tua forma de atuar? Veja como é o destino, né? Antes de falar sobre o Datena, que foi uma pessoa importantíssima na minha carreira, como repórter e também como apresentador. A primeira emissora grande que eu coloquei os pés na minha vida, ainda adolescente, 17 para 18 anos, foi a TV Bandeirantes, a Band TV lá em São Paulo, na Rua Radiantes, número 13, no bairro do Morumbi. Eu fui junto com a irmã de um tio meu, a Catarina Casanova, que na época era diretora de um programa, de uma revista eletrônica matinal. Eu acho que foi uma das primeiras revistas eletrônicas a ir ao ar de segunda a sexta, que era o Dia a Dia da Band. E eu fui conhecer a Band. Eu dei os meus primeiros passos, digamos assim, ainda como estudante de jornalismo, na Band em São Paulo. E você vê o destino, né? Acabei... quase 31 anos depois, né, porque eu vou completar 32 anos agora, em 1º de outubro, acabei voltando para a emissora e desta vez no Rio Grande do Sul. Mas como é que surgiu o Datena na minha vida? Bom, quando eu comecei a carreira na televisão em Cuiabá, em 1995, no SBT local. Fiquei 3 anos, quase 4 anos no SBT local, fazendo uma edição regional do Aqui Agora. E eu também gravava reportagens para a rede, para o Aqui Agora Nacional. E isso despertou o interesse da Record na época. E eu acabei sendo contratado pela Record, lá de Mato Grosso, né, onde eu também fiquei cerca de 3 anos e meio. Eu fiquei 7 anos. A minha primeira passagem por Cuiabá, lá no Mato Grosso, foi de 95 a 2002. E nessa época em que eu fui para a Record, na época era a TV Gazeta de Cuiabá, né, hoje é a TV Vila Real, onde eu também tive outras 2 passagens por lá. Nessa época ainda não era o Datena que apresentava o Cidade Alerta. Era o Ney Gonçalves Dias. E na sequência, eu não me recordo exatamente porquê, o Datena, que era um repórter da área esportiva, né, um grande repórter, ele assumiu o comando do Cidade Alerta e ficou durante um bom tempo até assumir o Brasil Urgente na Band TV. E em 2002, eu não sei se eu cheguei a contar isso na minha primeira participação aqui no Olhos Papo, eu entrei em férias, novembro de 2002. Eu morava em Cuiabá e eu peguei, né, falei, o que eu vou fazer nesses 30 dias? Eu tinha um filho pequeno, né, o Guilherme, que hoje está com 21 anos, e casado também há menos de um ano. Não, eu já estava há quase 3 anos, na verdade. Né? E eu falei para a família, olha, eu vou visitar os parentes em São Paulo. E aproveitei o tempo que eu estava em São Paulo, vou aproveitar, olha, pensei assim, vou aproveitar o tempo que eu estiver em São Paulo para conhecer a sede da Record. E fui. E aí eu liguei, chegando em São Paulo, fiquei na casa de uma tia minha, na zona sul da capital paulista, liguei para o contato da Record, né, o contato que é a pessoa que conversava comigo, que é o coordenador de rede, o Grego, que ainda continua no Grupo Record.
e liguei e falei, Grego, eu tô aqui em São Paulo, vem visitar aqui na Barra Funda, a emissora, você vai gostar, uma emissora grande e tal. Eu falei, bom, eu vou, né? O primeiro dia fui numa segunda-feira, aproveitei e fui no começo de semana. E ele falou, você não quer sair com uma equipe? Tem uma equipe aí com um repórter, aí você vai ver como que é o dia a dia de um repórter numa grande metrópole como São Paulo. E eu saí na época com o saudoso Lúcio Tabarelli, que faleceu há alguns anos. E aí fui o primeiro dia com o Lúcio Tabarelli, e no final do dia ele refez o convite, olha, volta amanhã, né, para você sair com outra equipe. Voltei, no dia seguinte estava lá, saí com o Carlos Cavalcante, o Cavinha, que até hoje é meu amigo. Aí na sequência ele falou, quarta-feira, você não está fazendo nada aqui em São Paulo? Ao invés de ficar enfurnado na casa da sua tia, né, volta aqui. Voltei na quarta-feira e na quarta-feira sobrou uma equipe. O repórter que eu havia saído na terça-feira, o Carlos Cavalcante, teve um problema gastrointestinal. O pessoal brinca comigo até hoje, porque se eu não coloquei alguma coisa na água dele. Né? E aí surgiu uma equipe e o pessoal lá da chefia lá de São Paulo, que eu já tinha conhecido alguns, ô Mota, pega a equipe aí, vai fazer, a gente parece que está tendo uma rebelião na Zona Sul, lá na região de Santo Amaro, vai lá, faz a reunião. Eu fui lá e fiz a rebelião que estava acontecendo numa delegacia de polícia. Na época, São Paulo ainda, os distritos policiais, eles tinham carceragem, né? E eu cobri, fiz a reportagem tudo. Quando eu estava voltando para a emissora, começou a cair aquele temporal. Aquele temporal típico de Sampa, né? A cidade toda parada, debaixo d'água. E quando eu cheguei na Barra Funda, eu estava assim, esperando uma carona até o metrô, e apareceu o Datena na minha frente e falou assim, parabéns pela reportagem, foi muito boa. Outra coisa, soldado no quartel quer serviço. Aí eu até dei risada, aí o Daniel Evangelista, que ficou muito tempo fora da Record, chefe de reportagem, ele veio falar, olha, o Datena pediu se você pode entrar ao vivo com a gente, porque eu tô vendo quem é que tá ainda aqui na emissora, porque vai ter uma segunda edição, uma edição especial do Cidade Alerta. Você topa? Aí ele perguntou, você tem medo de moto? Eu me borrava de medo de moto. Eu não sou habilitado para pilotar moto. Tinha na época, na verdade, medo de andar na garupa de moto, mas eu falei na hora que não tenho medo de moto não. Então é o seguinte, você vai cobrir a enchente lá no Rio Tamanduá, lá na região da Moca, né, entre a Zona Leste e a região central de São Paulo, e você vai colocar uma roupa que impermeável tal, e você vai com Motolink. Tudo bem? Eu falei, opa, tudo bem. E eu, que morria de medo de moto, fui numa moto com o piloto, na outra moto o cinegrafista com o micro-ondas, né, que é o sinal para entrar ao vivo. De olho fechado, entrei, fiz a participação ao vivo. Quando eu cheguei, né, tirei a roupa, mas estava tudo molhado de suor e tal. Aí voltei, coloquei o terno que eu tava, tal, gravata. Voltei para a redação, estava lá sentado, já cansado. Falei, que férias, né? Que férias que eu escolhi. O Datena de novo chegou e abriu a sala. Ele tinha uma sala ao lado da direção de jornalismo. O diretor era o Luiz Gonzaga Mineiro. O Datena olhou para mim e falou assim, Mota, né? Eu falei, Falou, Mota, adorei a sua participação ao vivo. Se o Mineiro não te contratar, eu contrato. E aí aconteceu a grande virada na minha carreira profissional. Eu saí de Cuiabá, da afiliada da Record em Cuiabá, e fui para São Paulo ser repórter do Datena no Cidade Alerta. E depois eu fui repórter do Datena na Band também, no Brasil Urgente, e hoje somos colegas de trabalho e eu tenho um orgulho porque ele foi super importante. Eu acho que digamos que esse desafio que ele fez ao então diretor de jornalismo da Record na época, o Luiz Gonzaga Mineiro, falou, Mineiro, se você não contratar, eu contrato. Me deu um empurrãozinho, para não dizer um empurrãozaço, para ir trabalhar numa cabeça de rede.
Que espetáculo. E eu acho que tu comentou essa história, talvez não em tantos detalhes assim. E uma outra história que tu comentou que foi muito bacana e repercutiu muito no nosso programa foi que uma das vezes, eu não me lembro se tu estavas na Record, que o Silvio Santos te ligou, tu estava com a tua esposa. Já estava aqui. Já estava aqui? Estava no Balanço Geral aqui em Porto Alegre. Estava na Record, já estava aqui. E aí tu falou que estava com a tua esposa e o Silvio Santos te ligou, né? Acho que alguma colega te avisou que seria o próprio Silvio Santos. O então diretor de jornalismo me ligou. Quem atendeu o telefone foi a Séfora, e quando ela atendeu o telefone, o André, deve ser seu primo, eu tenho um primo chamado André, da minha idade mais ou menos. E eu falei, oi André, aí ele falou, não é, é o Nicolau, tudo bem Mota? Eu tô te ligando, você sabe que eu sou diretor nacional do SBT, e o Silvio Santos vai ligar para você daqui a mais ou menos 1 hora. E ele não deu 1 hora, ele ligou, né, fazendo uma proposta para apresentar um programa na época em São Paulo pelo SBT Nacional. E também financeiramente foi bem bacana porque... Teve uma moeda de troca. A Record na época cobriu a proposta, mas eu falei com ele 2 vezes, né, no dia em que ele ligou, e o pior de tudo, né, no dia em que eu tive que ligar para dar resposta para ele que eu iria ficar na Record, mas eu já havia avisado que, olha, eu vou ter que comunicar a Record sobre o convite, sobre a proposta, questão de gratidão, tudo, ele entendeu, e espero que tenha entendido também quando eu liguei para dizer não. E desse meio tempo, tu falou do Datena, que é um cara que tu já conhecia, já trabalhou com ele, nessa tua ida agora, nesse teu retorno, melhor dizendo, para a Band, teve uma ligação com o Datena? Teve mais alguém desse nível que te passou? Ainda não nos falamos. Como eu trabalhei na Band, antes de vir para cá, em 2008, eu cheguei aqui em fevereiro de 2008. Eu fiquei 4 meses na Band de São Paulo, trabalhando com o Datena no Brasil Urgente, e também fazia um jornal local lá de São Paulo, que é o São Paulo Acontece. E lá nós tivemos muito contato, conversamos, quase que diariamente a gente conversava. E aí, quando eu vim para cá, nunca mais falei com ele, não nos sigo no Instagram, né, sigo ele, os filhos, tal, tenho um carinho muito grande pela família do Datena, e com a volta para a Band, né, porque é um retorno mesmo para a Band RS, no caso agora a Band RS, eu não tive oportunidade, mas eu tenho muitos amigos que trabalhavam comigo lá em 2007, e que ainda estão trabalhando na Band hoje, inclusive ocupando cargos de chefia, de direção, e com eles eu já conversei, assim, por telefone, já bati um papo bacana. A gente falou da outra vez sobre carreira, agora relembrando também alguns detalhes, mas tu contou sobre alguns períodos que foram gerados por conta, né, até dessa tua atividade, muitas vezes combativa contra bandidos, contra, quadrilhas. E tu comentou sobre algumas vezes que deixaram, acho que, bombas na frente do teu prédio. Foi uma vez. Algumas ameaças que tiveram já em relação aos teus filhos. Algumas. Hoje em dia, amenizou desde o período que tu retornou para cá? Tu tem tomado mais cuidado? Eu sei que tem pessoas que estão expostas, como o teu caso, às vezes utilizam até carros blindados. Eu não sei se tu tem esses cuidados e se em algum momento retornou isso ou hoje te protege mais, porque às vezes as redes sociais deixam até mais fácil de um cara chegar até ti, te enviar um xingamento, te enviar uma ameaça. Como que tem sido nesse sentido? Eu continuo seguindo algumas orientações, né, tomo alguns cuidados, nunca faço o mesmo caminho, tomo alguns cuidados com a família também, procuro não revelar quais são os cuidados, até para não alertar, claro. Mas assim, nunca mais, eu tive a questão da bomba em 2010, né, foram 2 bombas, uma explodiu no condomínio onde eu morava, na portaria, a outra foi desativada pelo GAT, que hoje é o BOP, e lá tinha um bilhete endereçado a mim e tal. Ocorreram mais 2 ameaças de 2 bandidos que eu já cheguei a falar em 2021 aqui no Olhos Papo, porque os 2 traficantes que me ameaçaram, os 2 acabaram morrendo, um matou o outro, né? O Xande e o Terel, lá da capital. E no Instagram não me recordo de ter sofrido ameaça, sinceramente eu não me recordo, mas você sabe que mudou um pouco a questão do jornalismo policial, né? Mudou um pouco não, mudou muito com a chamada lei de abuso de autoridade, porque a polícia
passou a ser proibida de divulgar as imagens e os nomes dos presos, dos suspeitos, né? Porque hoje tudo é suspeito, eu abomino esse negócio. O cara é pego em flagrante, roubando, matando, estuprando, traficando, mas ele tem que ser tratado, né, no politicamente correto como suspeito. É um vagabundo, safado, sem vergonha, canalha. Mas isso eu falo lá no programa, no Boa Tarde Rio Grande. Mas assim, a lei de abuso de autoridade, ela me ajudou num detalhe. Eu passei a não ter mais acesso aos nomes dos bandidos presos, né, dos suspeitos presos. Então assim, eu deixei meio que comprar briga com determinada pessoa. Continuo combatendo e vou continuar combatendo até o final da minha vida o crime organizado, as facções. Eu acho absurdo o que acontece. Mas a guerra de facções é só bandido que morre. Não, tem muita pessoa inocente no meio dessa linha de tiro, que sempre sobra uma bala perdida. O pessoal chama de bala perdida, mas deveria ser o contrário, né? É bala encontrada, porque sempre essa bala encontra uma pessoa, e geralmente esta pessoa é um inocente, é uma criança, é um jovem estudante, é um pai, uma mãe de família, um idoso, um aposentado. Então assim, eu vou continuar sendo aquele Mota de sempre, o Mota que fez sucesso durante 12 anos no Balanço Geral, graças a Deus, que modéstia à parte, mudou um pouco, né, o jornalismo gaúcho, né, o jornalismo televisivo gaúcho, obrigando aí algumas emissoras a se mexer, né, a sair da posição confortável, ir para a briga de audiência. E eu tô de volta agora no Boa Tarde Rio Grande, porque eu voltei para a Band, inicialmente para fazer o Brasil Urgente RS, das 4 às 5 da tarde. Mas já com uma ideia, né, uma pulguinha atrás da orelha, não só atrás da minha orelha, mas da direção da Band RS também, de voltar pro horário do almoço, que é o horário onde eu me consagrei. E aí, agora no dia 9 de janeiro, eu estreiei o Boa Tarde Rio Grande, da 1 às 2h30 da tarde. Aquele mesmo Mota, conforme eu já falei, contundente, provocador, questionador, mas sempre buscando ser justo e lutando, né, para o bem da população do Rio Grande do Sul, para o bem da sociedade, lutando principalmente contra as injustiças, né? Tu falou sobre essa espécie de um protecionismo, podemos dizer assim, né, em cima de pessoas que cometem crime ou suspeito desses crimes, né, Mota? E ao mesmo tempo tu se posicionou no início do programa, que era até uma pergunta que eu ia te fazer sobre o porquê tu não entrou efetivamente na política, mas tu já falou sobre isso. E essa mescla de sentimento de alguém que vê um protecionismo em cima de pessoas que talvez não precisem de tantas proteções como as pessoas comuns, trabalhadores, estudantes, enfim, com essa tua desilusão numa tentativa de adentrar a vida pública enquanto político, demonstra que um Mota menos otimista com o Brasil, menos otimista com o futuro? Não. Na verdade, foi bom eu me frustrar com os eleitores também, porque isso foi um choque que me fez, né? Opa, peraí, né? Ao mesmo tempo surgiu o convite da Band, então assim, e que eu aproveitei, lógico, voltar para uma grande emissora como a Rede Bandeirantes de televisão. Quem não gostaria de estar no meu lugar, né? Qual comunicador, qual jornalista não gostaria de aproveitar uma chance que eu estou aproveitando? Então assim, eu confio no país, vou sempre confiar no país, seja ele de que governo for. Vejo com tristeza essa polarização, que todo mundo perde com isso, né? De um lado o pessoal sendo atacado, sendo chamado de gado, o outro o Nine, faz o L. Isso me irrita muito, sabe, Matheus? Isso me irrita muito, Matheus, sabe? Porque eu vejo nas postagens que eu faço no meu Instagram, no @AlexandreMotaTV. Mota com um T, tá, gente? Por favor. Então, assim, eu coloco alguma coisa relacionada à impunidade, ou algum crime de repercussão, ou qualquer postagem aí que seja polêmica, já vem um lado, já vem outro lado e politiza aquela situação toda. Isso me revolta, sabe? Isso me deixa, desculpe a expressão, puto da vida, sabe? Puto mesmo, porque eu acho isso absurdo. Então acho que, gente,
aconteceu a mudança, vamos lá, em primeiro lugar, acima de tudo, né? Deus acima de tudo, e depois a pátria, vamos lá, vamos lutar para esse país melhorar, para que as coisas aconteçam da forma que a população precisa, o povo mais humilde precisa, porque o povo mais humilde sempre fica em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 10º, 20º planos. Né? Então, assim, a gente tem que... Eu vou ser sempre otimista com relação ao país e vou fazer a minha parte para isso, sabe? A minha parte não é na política, a minha parte é na comunicação. Vou continuar como comunicador, radialista, jornalista, vou continuar denunciando, vou continuar cobrando das autoridades. Vou dar um exemplo que aconteceu agora, né? Ontem nós demos um furo de reportagem no Boa Tarde Rio Grande, da morte de uma mulher de 35 anos, grávida de 6 meses, que foi assassinada pelo companheiro, pelo marido, né, na cidade de Uruguaiana. O detalhe é que, na mesma noite, ele já havia sido preso por agredi-la. Ele já havia sido preso por violência doméstica. Foi levado pela Brigada Militar, juntamente com a vítima e parentes da vítima, até a delegacia lá de Uruguaiana, e uma delegada achou por bem, como ele era primário, não colocá-lo no sistema prisional, não submetê-lo, pelo menos, à audiência de custódia. Já que ele foi autuado em flagrante pela Lei Maria da Penha, ele deveria ter ficado pelo menos 24 horas em cana e depois levado até o fórum lá de Uruguaiana, onde ele seria submetido à audiência de custódia. Aí o juiz é que ia decidir se ele continuava preso ou se ele seria colocado em liberdade. Mas a delegada de plantão, o que ela fez? Ela decidiu uma vida a partir do momento em que ela soltou aquele vagabundo. O que esse... Duas vidas. Na verdade, duas vidas, muito bem colocado. O que esse cara fez? Voltou. Ele, inclusive durante a lavratura do flagrante, ele não foi colocado numa cela. Ele ficou no plantão ameaçando as pessoas que estavam lá, ameaçando a mulher, a esposa, grávida de 6 meses, ameaçando os parentes dela. E aí ela foi dispensada antes da delegacia, voltou para casa junto com a família. Aí, mas ela conseguiu uma medida protetiva. A delegada de plantão solicitou junto ao judiciário a emissão de uma medida protetiva. É um papel. Só que um papel não adianta de nada se o poder público não tiver estrutura para garantir a segurança da vítima de violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ela é muito boa, só que ela é mal aplicada. E se o poder público, o Estado, não tiver uma estrutura boa para acolher a vítima, para dar segurança de verdade para a vítima, as mulheres continuarão sendo mortas, os feminicídios continuarão acontecendo. E o feminicídio é o crime que mais cresceu durante a pandemia, junto com o estelionato. Então, quando ela voltou para casa, ele foi liberado pela delegada de plantão, voltou também, pegou uma faca e acabou com a vida dela e da criança que ela gerava. E aí, hoje, a gente fez a chamada suíte, né, da história. Eu ouvi uma advogada criminalista, especialista em gêneros, né, a doutora Faida Bello, lá do Espírito Santo, onde tem uma experiência bacana que também está sendo implantada aqui no Sul, que é a experiência do monitoramento em tempo real de agressor e vítima. E a vítima com uma espécie de celular, o agressor com uma tornozeleira eletrônica e a vítima com um celular e um botão de pânico, né? E lá deu certo e eu espero que aqui, ainda muito no começo, também dê certo. Ele monitora a distância. Ele monitora a distância entre as duas partes envolvidas numa ocorrência de violência doméstica. E aí eu entrevistei a doutora Faida Bello e ela foi muito categórica. Se a delegada tivesse aplicado a Lei Maria da Penha como deve, esta mulher de 35, 36 anos, que deixou um filho de 5, o outro mais velho de 15, estaria viva. A vida inteira. E o detalhe, Matheus, o pior de tudo é a nota esdrúxula, para não dizer estúpida, que foi emitida pela Polícia Civil, pela Delegacia Regional lá de Uruguaiana. Uma nota dizendo que a polícia cumpriu com tudo que deveria ter cumprido. Se a Polícia Civil tivesse feito o correto, essa mulher estava viva hoje, não estava morta.
Então, assim, eu sou um eterno inconform... eu não me conformo com as coisas que acontecem. E eu acho que isso, de certa forma, é o meu combustível para continuar lutando, trabalhando, apresentando, fazendo o que eu faço aí há quase 32 anos. E tu citou também, a gente começou esse assunto falando de redes sociais, né? E hoje também esse tipo de notícia, esse tipo de vídeo, esse tipo de depoimento acaba tendo uma repercussão muito grande também nas mídias sociais. E eu vi que tu, da outra vez, tu não comentava tanto sobre isso. Tu tá mais presente, acompanhando a repercussão das tuas matérias, a repercussão dos casos mais polêmicos, como esse caso específico e recente? Eu tinha o Instagram, se eu não me engano, 2019 e 2020, mas eu comecei a publicar em outubro de 2021. Foi naquela época que eu estive aqui a primeira vez. Que eu comecei a movimentar o Instagram, comecei a postar notícias, vídeos flagrantes, as minhas opiniões, homenagens à família. Bom, na época, sem mexer em nada, eu tinha 12 mil, se eu não me engano, seguidores. Hoje eu tô com 49, quase 50 mil seguidores, graças a Deus, e juro, né, dou a minha palavra, crescimento orgânico. Ao contrário de alguns colegas aí que têm amigos no Cazaquistão, no Paquistão, no Azerbaijão, no Bunduquistão, né? É tudo crescimento orgânico, crescimento que é constante, e eu estou muito feliz, já tem algumas parcerias, né, fechando. Isso, de certa forma, não existe uma concorrência entre as redes sociais, entre a internet e os chamados meios tradicionais de comunicação, né? Elas se completam, né? A TV complementa as redes sociais complementam a TV, então assim, tá muito legal, eu tô curtindo bastante. Inclusive, antes de começar esse nosso papo, eu coloquei aí uma postagem, né, sobre o hit do momento, né? A coreografia de Léo Santana. Já aprendeu a coreografia, mano? Eu já, né, um pouquinho, né? Né? Aquela chamada, aquela chinchada, né? E a música, se eu não me engano, é Zona de Perigo. Zona de Perigo. Zona de Perigo. Falando sobre isso em off aqui, como é que era? Vai sentando, vai. Vai sentando, vai, né? E aquele joga de ladinho. Bom, eu tenho uma coisa que Léo Santana não tem. O quê? Uma barriga enorme. Então, assim, eu acho que ficou legal, sabe? Tá lá, acesse aí, @AlexandreMotaTV. Eu fiz no ar, foi na sexta-feira. Sexta-feira é dia de dança lá no Boa Tarde Rio Grande. Então, toda sexta-feira tem uma dancinha. E nessa sexta-feira não poderia ser outra música, outra coreografia, senão a coreografia que tá todo mundo fazendo e todo mundo dançando e todo mundo falando, que é do Léo Santana. Agora, o Léo Santana cá entre nós, assim, né? É uma covardia com a gente, né? Meros mortais. Porque o cara tem um tanquinho que eu nunca vou ter. E a torneira do cara também, não vou nem comentar. Então, assim, é um absurdo, né? Nós temos um tanquinho com umas roupas sujas ali. O meu tanquinho é uma lavadora de 17 quilos lotada de edredom. Entendeu? Lotada de edredom. Agora, quem sou eu para me comparar a Léo Santana, né? Mas, e aí eu vejo os vídeos das mulheres, né, babando. Eu acho muito divertido isso. E o cara é um grande artista, casado com uma grande coreógrafa, dançarina também, né? E tá tudo bem. Eu acho que é aquela história que você estava comentando agora há pouco. Existe uma diferença do Boa Tarde Rio Grande para o Balanço Geral. Existe uma diferença. Não é só polícia. A gente também tem espaço para economia popular, para educação, política, para a comunidade, né? Se bem que no Balanço sempre teve comunidade, mas a gente tem muita comunidade através do Zap do Mota, que é o 992241220, né? Pode mandar mensagem com denúncia sobre um problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. A gente manda equipe ao vivo lá para mostrar, né? Sem corte, ao vivo mesmo. Então, assim, tem quadros culturais, vagas de emprego, denúncia, e espaço para diversão. Sexta-feira, né? A gente tem que dar uma relaxada,
deixar a coisa mais leve, já que o apresentador é peso pesado, vamos deixar pelo menos o programa mais leve com música, com dança. Então eu sempre escolho, isso já desde o tempo da Ubra e agora mantive na Band TV, sempre deixo aí uma coreografia, uma música que está em evidência. Já saiu o Desenrola? Já, pode procurar lá no meu Instagram que tem o Desenrola, bate, joga de ladinho, desenrola, bate, joga de ladinho. Pode procurar lá que tem. Sabe que eu conversei esses tempos com, também veio 2 vezes aqui, o Luciano Potter, da Rádio Gaúcha. Eu sou fã dele. Eu também. Desde a época do Pretinho. É um dos grandes mesmo, comunicadores aqui do nosso estado, né? E ele comentou sobre isso, sobre essa abordagem na rede social, sobre esse fato de tentar surfar em algumas coisas e entender que talvez para alguns não funcione, para outros tu sempre teve essa tua forma mais leve de tratar. Tu brincava até a época com o cabelo, quando ele trabalhava lá no Banco Brincava com todo mundo, né? Tinha luta com o cabelo, tinha brincadeira, tinha provocação, então tu sempre teve isso. Então, por esse lado, tu não teme, não tem medo de perder um espaço, porque talvez tu não consiga acompanhar um TikTok, tu não consiga acompanhar próximas redes sociais que surjam. Isso te assusta às vezes, ver essa quantidade. Tu que tem filhos mais jovens em casa, certamente vê eles com coisas ali que às vezes a gente não domina, né? Porque eu digo assim, eu sou um... Então, assim, eu acho que ficou legal, sabe? Eu fico com medo. Fico, não com medo. Eu vou ficar, pra sair, vou conseguir acompanhar. Eu não fico com medo. Eu tive Facebook, hoje eu não tenho mais. Tem alguns perfis meus aí. Mas tem um que eu inclusive não sei a senha, não sei quem está com a senha, não sei onde a senha foi parar, mas está lá. Mas eu foquei mais no Instagram. Foquei mais no Instagram. Mas tem o TikTok, que eu vejo muita questão de dança, né? Questão de humor, eu também gosto, né? Algumas coisas que são postadas no TikTok também vão parar no Instagram. Eu acho legal. Eu acho que a gente tem que tentar, pelo menos, né, acompanhar a modernidade. Os meus filhos, o Gustavo, de 19 anos, é gamer, né? Ele, pelo menos agora, ele tem planos, ele está no último ano do ensino médio e ele tem planos de fazer cinema. Ele falou que ia fazer jornalismo, foi inteligente e agora mudou para cinema. O Guilherme está fazendo economia, trancou agora, mas está trabalhando no mercado financeiro, tem 21 anos. E tem o Gael, que é a raspinha do tacho, que é o meu tesouro. Lógico que eu amo os meus 3 filhos, mas existe uma paixão avassaladora pelo Gael, que tem 4 aninhos, é autista e inteligentíssimo, fala inglês. O pai não fala nem bem o português, o filho de 4 anos aprendeu a falar inglês, não sei com quem, fala inglês com os irmãos. E fala bem inglês. Tem ouvido absoluto para música, é impressionante. São os chamados hiperfocos, né? Das crianças do espectro autista. Então, assim, aprendo muito com a mãe dos meus filhos, a Séfora, com relação à Althea, né? Como lidar, o que fazer para desenvolver ainda mais o Gael. O Gael faz terapia. Séfora praticamente ela se desdobra para acompanhar todas as terapias do Gael, participa, é pesquisadora, estudiosa, sabe de muita coisa, está completamente antenada a tudo que envolve o mundo da inclusão, o mundo dos autistas. E eu aos poucos também eu vou, né, do meu jeito, da minha velocidade, Rubinho Barrichello, vou aprendendo um pouco também, mas foi o Gael foi um presente para nossa família, um presente de Deus, assim, porque o Gael é a coisa mais linda do mundo, assim. Bom, eu sou suspeito, né? Lógico, o pai, lógico que é babá e fala isso, né? Mas é algo que tirando a questão profissional, que me dá muita alegria. Tu falou sobre o Gael, teu filho que tem um espectro autista, e hoje quem se destaca trazendo essa bandeira e destacando e lutando também, né, para tentar esse processo de inclusão, o Marcos Mion, que tem o filho Romeu. Sigo, né? A história do Romeu, né? É uma história maravilhosa, né? O Romeu, que se eu não me engano, o caso dele é moderado, né? E a gente vê o amor, a paixão, é algo assim de uma luz gigantesca. Eu tive o prazer de conhecer o Mion na época da Record,
estive com ele 2 ou 3 vezes em São Paulo, participando como jurado do programa dele, o antigo Legendários. E na época eu já sabia que o Mion era especial, que era um profissional, mas um ser humano diferente da grande maioria. E ele, bom, não preciso nem falar sobre a ascensão dele no mundo televisivo e a história dele, da família, mas principalmente, né, centrada no Mion e no Romeu. É uma relação linda, uma relação maravilhosa e que serve de exemplo nessa luta, porque existe muito preconceito, né, Matheus? Existe muito preconceito, muita ignorância no mundo, né? O autista, ele não precisa ficar na fila, porque a questão da espera para o autista causa desconforto, causa uma desorganização, a gente chama assim, né? E o autista, junto com o acompanhante, ele pode chegar no começo da fila e, olha, meu filho, no caso, já aconteceu comigo num shopping na zona norte da capital. Final de ano, o shopping lotado, tinha lá brinquedos natalinos e eu cheguei no começo da fila e disse, estava sozinho com o Gael na época, o meu filho mais velho e a namorada dele estavam passeando pelo shopping. E eu cheguei e falei, olha, o Gael é autista e ele tem, existe um problema e eu sei que ele tem o direito, né, de não furar fila, mas ter essa preferência, digamos assim. E quando nós entramos, eu e ele entramos no brinquedo, é lógico que eu, como bom observador, eu olhei, né, o comportamento das outras pessoas, a reação das outras pessoas, mas elas também não são obrigadas a entender, né, de tudo. Tu citou tudo, ignorância mesmo, né, mas é um mundo... eu aprendo muito com o Gael e com a Séfora sobre essa questão. Esse ponto que tu falou, assim, que a gente observa e depois eu sempre fui muito fã do Mion, e que nem tu falou, no momento que a gente vê a forma com que ele lida, o carinho e o quanto ele luta por todos, assim, né, por esse trabalho, a gente acaba tendo um apreço ainda maior, parece que uma proximidade. E ele demonstra até o valor, a pureza, a beleza nas coisas mais simples, né? O Gael também é isso aí, ele te faz talvez valorizar aqueles momentos mais na família. Ele enxerga, o Gael, ele enxerga o mundo da maneira mais pura, da maneira mais linda que existe. Eu vou dar um exemplo que para muita gente pode parecer besta, mas tem uma camisa que eu coloco que tem um leão, um micro-leão, não um micro-leão dourado, mas é um leão minúsculo, microscópico, aqui. Bem na pontinha aqui do bolso dessa camisa, é uma outra camisa polo que eu tenho. E quando eu coloco, ele fala, o leão, papai, o leão. Aí ele fica apontando assim, eu falo, meu Deus do céu, como é que prestou atenção, só ele prestou atenção no leão, sabe? Ele enxerga coisas, tem reações. Primeiro que o autista não dissimula, né? Ele não finge, ele não faz tipo, é ele, né? É ele da forma mais espontânea, mais natural e genial que existe, né? E nós temos, Mota, no programa, a gente teve também naquela edição que tu participou, um quadro chamado Olha Isso, mas o Olha Isso, hoje ele é aplicado de uma forma diferente, né? Somos Olha os Papo, e antes o Olha Isso era uma indicação, a gente pedia que as pessoas indicassem um filme, um livro, uma experiência, uma viagem, enfim, já dizia, eu sempre cito o Bagé, que citou para as pessoas fazerem terapia, então eram indicações que tivessem alguma identificação com as pessoas que estão aqui. Mas ele acabou mudando. Eu resolvi trazer ele para uma área mais reflexiva, mais profunda, que é fazer com que as pessoas que vêm aqui pensem nesse Olha Isso como um legado. Tá longe de acontecer, mas quando tu não estiver mais aqui, estiver num outro plano, não sei qual que é o tipo de crença que tu tens, e também não é o caso dessa questão, mas o que tu gostaria de deixar, o que tu quer que as pessoas que tiveram talvez a oportunidade de ter conversado contigo uma outra vez, que te conhecido, ou que pelo menos te admiravam, qual que é a mensagem, qual que é a ideia que tu pretende deixar para quando pensar assim, o Alexandre Mota foi um
Um filho de uma puta, não é isso. Não é isso. Profundo, hein? A ideia é dar uma devagada aqui, né? Profundo o negócio. Eu sou uma pessoa muito difícil, Matheus. Muito difícil. Sabe? Torno as coisas muito difíceis no âmbito familiar, assim, sabe? Sou um cara muito chato, maniático, em casa mais introvertido do que aquela figura na televisão. Não que eu faça ou interprete um personagem, não é isso, mas eu sou aquele chatonildo de plantão que eu pego no pé dos filhos e às vezes é bem complicado isso. Então assim, que eu posso falar? Estou sendo muito franco com você. Pouca gente sabe disso, mas eu acho que se eu morasse sozinho, eu fugia de casa. De tão chato que eu sou, sabe? Mas é verdade, quem me conhece a fundo fala assim, olha, eu gosto do Mota, mas o Mota é chato, né? Eu sou muito perfeccionista, eu sou muito detalhista, mas eu não sou maldoso. Eu sempre busco o melhor de cada pessoa. Eu sempre estou aberto também a aprender, porque estar nessa vida achando que eu sei de tudo, para quê? Né? Para quê? Então eu sei que se Deus me deu essa nova oportunidade de vida, depois de quase morrer em decorrência da Covid, minha esposa, a Séfora, é que nós estamos separados. É a primeira vez que eu falo sobre isso publicamente. Mas foram 27 anos, né? Quase 3 décadas juntos. Então eu continuo amando a Séfora profundamente, mas foi um desejo dela, não foi nada repentino, não foi nada do dia para a noite, foi algo que ela foi amadurecendo e decidiu, e eu tenho que respeitar a decisão dela. Pode ser que dure um mês, uma semana, um ano, a vida toda, não sei. Mas o que eu posso falar? Eu desejo que Deus me melhore como pessoa. E que não faça ninguém sofrer. Ninguém sofrer. E eu acredito, você falou de crença, eu sou cristão, apesar de não praticante, batizado na Igreja Católica, fiz o catecismo. No dia do catecismo, a hóstia grudou no meu céu da boca e a única foto que se tem daquele momento é eu enfiando o dedo na boca para despregar a hóstia do céu da minha boca. Então assim, mas eu acredito muito em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo. E eu passo por situações, como todo mundo passa, situações complicadíssimas, de vários assuntos. E eu peço sempre a Deus, às vezes a gente dá uma fraquejada, né, no tocante a como é que eu posso dizer, não duvidar da fé, duvidar de Deus e de Jesus Cristo, isso nunca, mas às vezes parece que eu vou esmorecer e aí eu recupero, resgato a fé que eu tenho, e é uma fé que tem que ser praticada todos os dias. Então quando você fala qual o legado que eu pretendo deixar, ou como as pessoas devem se lembrar de mim, de alguém que foi sempre verdade no ar, de alguém que sempre lutou em prol dos outros, às vezes comprando brigas terríveis, às vezes ficando num prejuízo financeiro terrível por causa de processos judiciais, por falar a verdade, simplesmente por falar a verdade. Então assim, eu espero que as pessoas se lembrem das coisas boas que eu fiz, e se porventura eu fiz coisas ruins para as pessoas, ou para um grupo, ou para determinadas pessoas, que essas pessoas relevem e pesem, coloquem na balança o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim.
É isso. Tá bom, muito obrigado, Mota. Obrigado por abrir o coração aqui com a gente. E eu repito o que eu falei no início, se tu tá fazendo isso com a gente, é sinal de que tu se sente à vontade aqui. E eu já conversei com outras pessoas, às vezes a gente tentar, já são mais de 70 episódios, né? E às vezes a gente tenta um ou outro e quando eu vejo que a pessoa talvez não esteja tão à vontade de vir ou não tem todo esse desejo, eu prefiro que não venha porque eu tenho o maior prazer da minha vida vir aqui conversar, sentar com alguém e conhecer histórias grandes e conhecer às vezes ainda mais como é a tua oportunidade. O Potter também foi outro cara que já veio 2 vezes aqui, são pessoas grandes, né, que também tem essa equivalência a nível Rio Grande do Sul e nacional. Então, só tenho a te agradecer por ter vindo, por ter aberto esse coração, por ter contado um pouquinho da tua história de novo, relembrado alguns momentos, dito alguns outros que tu não tinha ainda dividido conosco. E, obviamente, quem sabe a gente, numa terceira vez aqui, com mais histórias novas, eu vejo que tu é um cara que é jovem, continua crescendo. Nem tanto, né? Não, mas a gente 5.0 com corpinho de 120, mentalidade de 13, é assim, aí soma, divide por 3 da média. Não, e hoje em dia, né, a gente tem pessoas com super energias. Eu trabalho para um cara de 72 anos que às vezes me dá um cansaço, então a gente sabe o quanto tem muito a entregar, então com certeza ainda mais outras histórias tu vai escrever por aqui. Obrigado, Mota. Eu que agradeço ao Matheus, ao Cabelo, a toda a equipe do Olhos Papo. Estarei sempre à disposição aí para bater esse papo bacana, esse papo gostoso e abrindo o coração. É bom, né? É bom. Porque a gente economiza com terapia, né, gente? A gente economiza com psiquiatra, com psicólogo, então a melhor maneira é conversar entre amigos, isso que é o mais importante. É verdade, depois de mais esta terapia, eu agradeço a vocês também que estiveram conosco até aqui, pedindo agora esse momento que se inscrevam no nosso canal, quem ainda não é inscrito, deem um like, ativem a notificação, para que a gente consiga continuar crescendo, buscando pessoas como o nosso querido Mota, buscando apoios como o Galeto do Marquês, como a ATP Global e como também o Rocket, nosso grande parceiro que sempre abre as portas desse ambiente incrível aqui em Sorocaba. Muito legal, viu? Muito legal. As máquinas de fliperama, eu até postei no Instagram a volta aos anos 80, né? Exatamente. Eu fiquei lá no fliperama lá, olha, sensacional. Deixa eu só lembrar, né, você que está aí acompanhando Olhos Papo, Boa Tarde Rio Grande, na Band RS, da 1 às 2h30 da tarde, de segunda a sexta. E no Instagram, Alexandre Mota TV, Mota com 1T. Mota com 1T, segue o Mota lá, segue também o @olha.ospapo e acompanha tudo que tem de melhor aqui nesse Rio Grande do Sul, Brasil. Valeu, um abraço para vocês. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, tem vídeo novo no nosso canal. Valeu, tchau, tchau.